A história do desenvolvimento dos conceitos e técnicas analíticas é a história dos fracassos terapêuticos. Isto é verdadeiro. Qualquer que seja o campo da pesquisa científica, a psiquiatria e disciplinas correlatas não são exceção. Cada avanço é conseguido através do reconhecimento de um problema que métodos de pensamento e tratamento anteriores não conseguiram compreender nem resolver. A origem da psicanálise deu-se em situação semelhante. Estamos familiarizados com o fato de que Freud esteve interessado em neurologia e doenças nervosas por um longo tempo, antes de ter criado o método de pesquisa e tratamento pelo qual ficou conhecido. O problema específico a que dirigiu sua atenção no momento crítico de sua carreira foi o da histeria. Anteriormente, Freud se havia devotado à terapia física e se sentia absolutamente desencorajado depois dos desapontadores resultados obtidos com a eletroterapia de Erbe. Voltou-se então, como sabemos, para o uso da hipnose, e especificamente ao tratamento pela sugestão durante hipnose profunda, que havia aprendido com Liebald e Benheim. Mais tarde, Freud declarou não estar satisfeito com este sistema de tratamento, no qual, frequentemente, o hipnotizador ficava irritado porque o paciente resistia às suas sugestões. Mas ele também tinha bom conhecimento de outros procedimentos terapêuticos para o tratamento da histeria. No artigo que publicou juntamente com Breuer sobre os mecanismos psíquicos dos fenômenos histéricos, Freud estabeleceu as bases para o estudo científico dos fenômenos mentais. Na verdade, o método por ele empregado era a hipnose, mas a abordagem analítica substituiu a sugestão direta. Esta é assim descrita. E sob hipnose, a fim de suscitar recordações relacionadas à época em que primeiramente apareceram os sintomas. A hipnose tinha suas limitações. Em primeiro lugar, nem todo paciente podia ser hipnotizado. Em segundo, Freud não apreciava reduzir a consciência de seus pacientes. À medida em que seus insights aumentavam, Freud substituiu a hipnose pela associação livre, como um modo de aproximar-se do inconsciente e, posteriormente, suplementou com a interpretação de sonhos como fonte de conhecimento do inconsciente. Estas duas técnicas tornaram possível uma compreensão mais profunda da dinâmica do funcionamento psíquico. Revelaram dois fenômenos que eram inacessíveis à hipnose. Em 1914, no artigo sobre a história do movimento psicanalítico, Freud escreveu que a teoria da psicanálise é uma tentativa de responder por dois fatos observados, que espantam conspícua e inesperadamente a qualquer um, quando se tenta retomar os sintomas de um neurótico até suas fontes, em sua vida passada, os fatos da transferência e da resistência. O método da psicanálise, portanto, começou com uma nova técnica que dispensa a hipnose. A importância dos fenômenos da transferência e resistência para a conceituação analítica é de tal ordem que Freud pôde dizer: qualquer linha de investigação, não importando sua direção, que reconheça estes dois fatos e os assuma como os pontos de partida de seu trabalho, pode denominar-se psicanálise, embora chegue a resultados diferentes dos meus. Estaria justificada, neste ponto, a nossa busca de uma definição destes termos e uma explicitação mais completa de como são manipulados na situação terapêutica. Numa conferência sobre psicoterapia, Freud definiu a resistência do seguinte modo:
A descoberta do inconsciente e a sua introdução na consciência é realizada face a uma contínua resistência por parte do paciente. O processo de trazer à luz este material inconsciente está associado à dor, desprazer, e devido a ela, o paciente repetidamente o rejeita. Nesta época, Freud considerava a psicanálise como um processo de reeducação, no qual o médico persuadia o paciente a vencer sua resistência e aceitar o material reprimido. Se indagarmos a respeito da natureza desta dor, desprazer, encontraremos que é a expressão de um processo tanto psíquico como físico. No artigo O Método Psicanalítico de Freud, a experiência de uma memória reprimida é descrita como uma sensação de real desconforto. Freud havia observado que o paciente estava inquieto, que se movimentava incessantemente e demonstrava sinais de maior ou menor perturbação. Numa conferência pronunciada em 1910, Freud falou do método da psicanálise como sendo baseado em duas abordagens. É a interpretação. Damos ao paciente a ideia consciente do que ele pode esperar encontrar, e a semelhança desta ideia com a reprimida inconsciente leva-o a encarar esta última por si própria. A segunda, e mais poderosa, reside no uso da transferência. Examinaremos mais o problema da transferência no momento posterior do livro. É digno de nota, contudo, que já em 1910, Freud descrevia a teoria terapêutica em termos de análise da resistência. Agora, entretanto, nosso trabalho está dirigido diretamente para a descoberta e superação das resistências. Em um artigo sobre a interpretação dos sonhos, disse que é da maior importância para a cura que o analista esteja sempre alerta ao que está ocupando predominantemente a superfície da mente do paciente no momento, que ele deve saber exatamente quais complexos e resistências estão ativos, qual a reação consciente a eles que governará o comportamento do paciente. Embora não estejamos muito mais próximos de um completo entendimento da natureza da resistência do que estava Freud, é oportuno estudarmos o problema da transferência, porque veremos que ambas, a resistência e a transferência, compõem os dois aspectos de uma única função. Na discussão da dinâmica da transferência, Freud iniciou com um pressuposto básico, derivado dos anos todos de sua experiência analítica. Ou seja, cada ser humano adquiriu uma individualidade especial no exercício de sua capacidade de amar, a saber, nas condições que estabelece para o amor, nos impulsos em que é gratificado por ele e nos objetivos que propõe alcançar dentro do amor. Mas na terapia analítica, a transferência ao médico é caracterizada pelo excesso, isto é efetivada não simplesmente pelas ideias e expectativas conscientes do paciente, como também pelas que estão suprimidas ou são inconscientes. Além disso, durante a análise, desenvolve-se o fato de que a transferência fornece a resistência mais forte para a cura. A resposta a este problema deu a Freud a compreensão da dinâmica da transferência. Freud distinguiu dois aspectos da transferência, a positiva e a negativa, separando as transferências de um sentimento de afeição e um de hostilidade. A transferência positiva provou ser composta tanto por um elemento consciente como por um inconsciente, enraizado no desejo erótico. Tornou-se óbvio, então, que era a transferência negativa e o componente erótico inconsciente da transferência positiva que compunham a resistência. O elemento consciente da transferência positiva tornou-se o veículo para a sugestão terapêutica. Até esse ponto,
Tudo bem, mas qual é a origem e a função da transferência negativa? Em contraste com a transferência negativa, o elemento erótico da positiva pode ser mais facilmente eliciado e resolvido. Antes de nos adiantarmos mais, é bom discutirmos os meios usados por Freud para superar as resistências. O tratamento começava com o paciente submetendo-se à regra fundamental, ou seja, dizer qualquer coisa que viesse à sua mente sem exercer nenhuma escolha sobre o material. Em tais circunstâncias, a resistência poderia manifestar-se na cessação do fluxo de ideias ou associações. Algumas vezes, ela pode se expressar pela recusa em aceitar uma interpretação. Em ambas as situações, as experiências mostraram a Freud que o paciente havia transferido para a pessoa do médico uma parte do material de seu complexo patogênico, que havia evitado exprimir ou havia defendido com a maior obstinação. Estas são as forças negativas que o analista pode confrontar com as transferências realmente positivas e a esperança de cura do paciente. Os conflitos que surgem são, então, combatidos no campo da transferência e duplicam aqueles que pertencem à vida emocional do paciente. A ambivalência que se manifesta na transferência caracterizou o comportamento do paciente desde o início de sua infância. Como então podemos perguntar: pode o analista interferir com o equilíbrio que, embora neurótico, havia se mantido durante toda a vida passada do paciente? Se considerarmos esta questão, compreenderemos que há dois fatores operando na psicanálise e que podem alterar o equilíbrio de forças a favor de uma resolução do conflito. O primeiro é a compreensão amistosa do paciente pelo analista, a despeito do fato de o paciente poder ver o analista como a imagem do pai ou de outra figura da família. Isto é contrário à realidade da situação. O analista é compreensivo enquanto que o pai verdadeiro não o era, simpático quando o pai foi intolerante e receptivo quando o pai foi rejeitador. Como atitude geral, entretanto, tais qualidades não seriam muito efetivas. Derivam seu poder do fato de o analista ser visto como protagonista do prazer sexual. É sua atitude afirmativa com respeito à sexualidade que faz a ponte até o inconsciente do paciente. É ele, ao mesmo tempo, o representante do instinto sexual e de sua supressão, em virtude de uma transferência negativa. Não podemos superenfatizar a importância da atitude positiva de Freud frente à sexualidade, como arma terapêutica dos primórdios da terapia psicanalítica. Devemos lembrar-nos da atmosfera moral entre 1892 e 1912, a fim de apreciarmos toda a extensão da força de sua posição. Na época em que uma discussão aberta sobre o sexo entre as pessoas era quase impossível, a candura e honestidade de Freud quanto ao assunto facilitaram o avanço do impulso sexual suprimido, acompanhado de suas imagens e afetos. Uma interpretação que atualmente pode ser considerada com naturalidade, provocava, naquela época, tremenda resistência e uma profunda inquietação. Quando foi tirada a tampa do caldeirão fervente, o vapor começou a escapar. E mesmo nos dias sofisticados de hoje, uma interpretação válida de sonhos e fantasias sexuais tem uma incrível força. Por outro lado, tal sofisticação quanto aos pensamentos analítico e sexual roubou da interpretação analítica a força de que fora dotada anteriormente.
Todos nós temos pleno conhecimento do paciente que vai de um analista a outro e que sabe tudo cerca de seu complexo de Édipo e de seus desejos incestuosos com relação à sua mãe. A transferência era, e ainda é, baseada na projeção sobre a figura do analista de desejos sexuais reprimidos e medos. Freud estava totalmente a par disto quando discutiu o problema do amor transferencial. Com um vasto background de experiência, Freud claramente analisou o problema, mostrando como deveria ser manejado. Uma de suas declarações é realmente interessante. Colocaria como princípio fundamental que o desejo e vontade do paciente devem ser permitidos e mantidos, a fim de servirem como forças propulsoras para o trabalho e para as mudanças que serão feitas. No entanto, não é só no caso de um paciente de sexo feminino que a transferência está eivada de desejos e esperanças sexuais. O paciente do sexo masculino também vem com as suas expectativas de uma potência sexual aumentada, que espera ser fornecida pelo analista através da técnica terapêutica. Aqui também, a promessa mantida pela atitude positiva frente à sexualidade é o imã, que atrai os pensamentos inconscientes. É também importante ter-se em mente que a técnica de análise da resistência obteve seu maior grau de eficiência no tratamento de histerias, de neuroses obsessivo-compulsivas e nos distúrbios emocionais nos quais a formação de sintomas era o elemento principal. Estes foram os problemas que confrontaram Freud no começo de sua carreira e que são caracterizados por um predomínio de conflitos ao nível genital. Foram encontrados outros problemas que eram menos atingidos por esta técnica. O do masoquismo, da mania, da depressão e da psicose haviam sido originalmente colocados como problemas da função genital. Entretanto, logo tornou-se claro que o problema genital simplesmente refletia um conflito mais profundo, que tinha suas origens nos anos pré-édipos da vida do paciente. Contra estas perturbações profundas enraizadas, a técnica de análise da resistência, explorando a transferência sexual, teve um progresso pequeno e vagaroso. Com o advento de analistas novos e mais jovens, a técnica psicanalítica tradicional foi modificada para atender aos casos mais difíceis. O mais importante dentre todos os primeiros inovadores foi Ferenczi, com sua técnica ativa. Sabemos que suas ideias puseram-no em constante conflito com Freud, que resistia a qualquer modificação no método tradicional de psicanálise. Contudo, Ferenczi sustentou sua lealdade a Freud e aos conceitos psicanalíticos básicos, mesmo quando suas experiências o compeliram a mudar as técnicas terapêuticas em importantes aspectos. A recente publicação inglesa dos artigos de Ferenczi nos permite avaliar, apropriadamente, sua contribuição para a técnica analítica. À medida em que se lê os artigos e conferências de Ferenczi, fica-se impressionado com seu interesse por seus pacientes e problemas técnicos do procedimento terapêutico. Em sua nota introdutória, às publicações de Ferenczi, Clara Thompson diz dele que, até o fim de sua vida, ele procurou incansavelmente aprimorar sua técnica, destinada a produzir uma terapia mais efetiva. Já em 1909, no artigo Introjeção e Transferência, Ferenczi revelou quão penetrante era seu insight da revelação terapêutica. Então, em 1920, configurou precisamente o desenvolvimento de suas ideias, numa terapia ativa em psicanálise. Nesse artigo, como nos outros que o precederam, Ferenczi mostrou que, embora o analista adote ostensivamente uma atitude passiva durante o tratamento, sua atividade vai sendo simplesmente acumulada até que surja uma resistência.
comunicar uma interpretação é em si mesma uma interferência na atividade psíquica do paciente. Mobiliza os pensamentos numa certa direção e facilita o aparecimento de ideias que, de outro modo, teriam sido impedidas pela resistência de se tornarem conscientes. E não se pode negar que a obrigação de seguir a regra fundamental é reforçada de modo ativo pelo analista, embora indireto. Ferenczi apontou claramente que jamais havia existido qualquer dúvida quanto ao papel ativo do analista na terapia. É diferente daquilo que diz respeito ao paciente. A análise não exige atividades do paciente, exceto um comparecimento pontual às horas do tratamento. Mas logo foram levadas exceções no caso de alguns pacientes com fobias e outros com sintomas compulsivos. Freud mesmo já havia reconhecido o fato. Ferenczi então propôs introduzir uma técnica na qual certas tarefas, além da regra fundamental, são impostas ao paciente. Ele havia anteriormente descrito um caso no qual havia exigido do paciente uma renúncia de certas atividades que propiciavam prazer e que haviam passado desapercebidas até o momento. E como resultado, o progresso na análise foi visivelmente acelerado. Este caso, relatado nas dificuldades técnicas na análise de um caso de histeria, demonstra uma análise brilhante da dinâmica da estrutura de caráter histérico, que atividades Ferenczi exigia de seus pacientes. Em um caso muito interessante, ele pedia ao paciente que fosse uma cantora, conduzisse uma orquestra e tocasse piano. Em um outro, a ordem de pôr no papel ideias poéticas revelou um forte complexo de masculinidade. Sintomas que Ferenczi não aceitava incluíam a necessidade de urinar imediatamente antes ou após a sessão analítica, a sensação de enjoo durante a sessão, agitação motora disfarçada, beliscar e dar tapinhas no rosto, mãos ou outras partes do corpo e etc. Mais importante, contudo, do que as técnicas específicas é o princípio que subjaz o conceito de atividade, já que, como veremos, o princípio foi extraordinariamente expandido pelo aluno de Ferenczi chamado Wilhelm Reich. Deste modo, são reveladoras as declarações de Ferenczi. O fato de que as expressões da emoção ou ações motoras forçadas nos pacientes evocam memórias secundárias do inconsciente se baseia parcialmente na reciprocidade entre afeto e ideia, enfatizada por Freud no Traumdeutung. O reavivar da memória pode, como na catarse, ser acompanhado de uma reação emocional, mas uma atividade realizada ou uma emoção liberada podem expor, igualmente bem, as ideias reprimidas associadas a tais processos. Logicamente, o médico deve ter alguma noção de que afetos ou ações necessitam ser reproduzidos. Num artigo anterior, Ferenczi discutiu uma certa contraindicação à técnica psicanalítica ativa. Ao mesmo tempo, ele ampliou o conceito de atividade. Novamente, é reveladora sua declaração. Desde então, tenho aprendido que é algumas vezes útil recomendar exercícios de relaxamento e que, com tal tipo de relaxamento, pode-se vencer as inibições psíquicas e resistências às associações. A atenção de Ferenczi, a atividade muscular e expressão corporal é constantemente notada em todos os seus artigos. Há um artigo muito interessante sobre pensar e a inervação muscular, no qual o paralelismo e similaridade dos dois processos é analisado. Numa nota de rodapé, em um outro artigo, Ferenczi declarou: parece haver uma certa relação entre a capacidade geral para o relaxamento da musculatura e para a associação livre. Um aspecto adicional deste tipo de técnica analítica é dado na seguinte observação. Falando em termos gerais, o método
tende a convencer os pacientes de que eles são capazes de suportar mais dor e que, na verdade, podem usar essa dor para obter um prazer ainda maior. Disto emerge uma certa sensação de liberdade e autoconfiança, que está constantemente ausente no neurótico.